O que aconteceu na tua passagem pela Confederação Brasileira de Futebol quando você ocupou o cargo de diretor de seleções, não é isso? Por que foi uma passagem que, quando houve a troca de comando, você decidiu sair? O que aconteceu? Não, depois de 9 meses eu pedi demissão porque eles contrataram o Felipão sem eu saber e com o Mano trabalhando. O Felipão foi contratado em setembro, outubro foi contratado. Houve o quê? Uma quebra de relação de confiança? Isso. E eu posso ser tudo menos rei na Inglaterra para eles. Como é que foi a conversa, passado esse tempo, se você puder revelar, entre você, Marco Polo Deonero e José Maria Marinho, naquela fase da sua saída? Não, eu nem falei com eles, eu pus a carta de demissão. Não houve um telefonema? Nada, na sede da CBF, pus a carta minha de demissão e fui embora. Ninguém te ligou? Graças a Deus. Nunca mais? Não, eu falo com o Marinho constantemente. E nunca tocam no assunto? Não, nunca tocamos. Ele agiu corretamente nesse episódio? Eu não sei, era naquele momento. Não, eu falei, corretamente não, porque se eu achasse que não era momento de tirar o treinador, então na minha concepção não foi correto. Mas o Marinho comigo não teve problema nenhum. O Marco Polo teve alguns problemas e ele fica lá e eu fico aqui. Não vou aqui revelar, mas ele fica lá bem longe e eu fico aqui. Marinho não? Marinho não, Marinho foi um cara que, bem ou mal, sempre falou olhando para mim. Vem cá, durante um certo período, no ano passado, foi noticiado, e você deu a entender em entrevistas, que, enfim, articulava uma chapa de oposição para presidir a CBF. Passou o tempo, a chapa acabou não vingando. O que aconteceu? Não, porque o tipo de eleição na CBF é muito arcaico. Você tem que ter apoio público de 8 federações e 5 clubes. E as federações são aquelas tradicionais. Você precisa ter, só para recapitular para quem está vendo, candidato. precisa ter apoio de 8 federações, senão não pode lançar a chapa. Então... Quantas federações você chegou a conseguir? Não, eu não consegui nenhuma, porque eu não era candidato. Não, eu digo, mas a chapa, o grupo? Até 6 federações. Chegou até 6. Aí no dia que nós vamos decidir quem seria o candidato, que foi decidido pela maioria, que seria o novo eleito, nós abrimos mão para ele e ele começou a trabalhar e infelizmente não conseguiu viabilizar as 8 federações. Mas foi importante ter isso, foi um comecinho, talvez uma perninha que se começou e vamos esperar as próximas aí o que acontece. Você desejaria... Primeiro porque eu nunca falei que era candidato. Eu falei que eu era oposição. Se tivesse um grupo de oposição, eu apoiaria e trabalharia como eu trabalhei. Não poderia ser você, claro. Não, poderia ser eu também. Eu trabalhei e fiz de tudo para ter um candidato na oposição, mas infelizmente não conseguimos. Você acha que... Agora vai demorar um pouco, né? 4 anos. Mas há uma possibilidade daqui 4 anos, depois da posse do Marco Polo? Estamos continuando articulando tudo aí para em 18 ter candidato. Para ter um candidato de um grupo oposto a esse que comanda a CBF. Ao que nós achamos que será um mal para o futebol. Sonha ainda em ser presidente da CBF algum dia? Não, eu nunca falei que eu seria presidente. Não, estou te perguntando. Não sonho. Não tenho Mas gostaria? Sonho. Eu acho que eu seria muito mais importante para o futebol brasileiro na CBF do que o Marco Polo, mas agora não tenho nada, não tenho esse desejo. O desejo que eu tinha, o sonho que eu tinha era ser presidente do Corinthians, graças a Deus fui. Mas na CBF eu nunca tive sonho. Mas se na sucessão de Marco Polo Deonero pudesse ser candidato, apoiado por um grupo, seria? Se o grupo achar que seria o meu nome é o melhor, sem problema nenhum, mas eu estou trabalhando com os amigos e na época nós já tentamos fazer um grupo mais forte ainda para fazer uma oposição e ter candidato em 18. A propósito da carga horária de jogadores de futebol, o Campeonato Brasileiro, os campeonatos de futebol que existem no Brasil, tem um calendário que é muito criticado. Na sua avaliação, em resumo, como deveria ser melhorado esse calendário? Não, não é simples responder isso aí não, mas o que eu entendo é que o jogador tem que ter 30 dias de férias e no mínimo 20 dias de pré-temporada. Que tem que ter uma janela em agosto para os clubes brasileiros fazerem excursões no exterior. Ou você diminui o campeonato com clubes... O brasileiro ou o regional? O brasileiro, o regional você tem que aumentar ou acabar. Aumentar ou acabar como assim? Porque não dá para jogar 3 meses. Tem time no São Paulo que joga 3 meses e depois fica o resto do ano sem fazer nada. Entendi. Ou você prolonga o campeonato e os times da Série A, Série B entram nas finais, ou você acaba o campeonato. Ou você regionaliza o campeonato estaduais como se fosse nacional. Então seria Série A, B, C, D, E, F. Regionalizado e todo mundo subindo de divisão. Alguma coisa tem que ser feita, porque do jeito que está o campeonato regionais indo 1000 pessoas assistir o jogo, é que já perdeu o prazer do evento para ir assistir.
E quando você vai fazer um jogo que não tem público, Agora, isso daí depende basicamente de a CBF. CBF coordenar com as CBF. federações, né? tudo é CBF. Entendi. O senhor enxerga na atual administração da CBF na Impossível. futura? Vai ficar igual. Ou pior. Ou pior? Pior porque, como? porque eu acho que o Marco Polo não seria o nome ideal. O que ele vai piorar? Não sei. Só de não mudar nada já piorou.